O jornal Estadão entrou nos Trending Topics na última quinta-feira por conta de um artigo publicado pelo jornalista José Fux, que trata sobre a ascensão autoritária na América Latina em razão do crescimento de governos de esquerda no continente. E é isso que eu vou explicar no vídeo e por que toda a esquerda brasileira ficou revoltadinha, ficou ogerizada com um artigo baseado em fatos e dados. É isso que eu explico para você, mas antes, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Basicamente, José Fux ele trata de elementos históricos e fatos que estão acontecendo nesse exato momento na América Latina, que, como todo mundo sabe, está vendo crescer o número de governos socialistas no continente, como, por exemplo, recentemente no Chile, cujo arrobo autoritário do presidente tentou, inclusive, modificar a Constituição. Vendo o fracasso da sua tentativa através do referendo, você imagina que ele ficou calado? Você imagina que ele aceitou o resultado? Ainda não. Ao melhor exemplo do que o Lula fez em 2005, quando vendo o resultado do referendo das armas, que a população brasileira votou a favor do porte de armas, ainda assim ele fez votar e ser proibido o porte de armas no Brasil, modificou a legislação como ele bem queria. E o presidente do Chile agora simplesmente resolveu que ele vai fazer uma constituição nova. Doa quem doer, aceite a população ou não. E o arrobo autoritário começa a avançar no Chile. Como a gente sabe, o Chile, que tinha índice de desenvolvimento humano, índice de crescimento econômico exemplares na América Latina, com padrões europeus, agora vê naufragar e cada dia mais se equipara com a Venezuela e com a Argentina. Na Bolívia, por sua vez, Luiz Arce, atual presidente e cria do ex-presidente Evo Morales, exerce seu autoritarismo cada vez mais sobre o judiciário, onde, inclusive, manipulando uma decisão, ele conseguiu a prisão da opositora Jeanine Áñez, que foi condenada em um julgamento de fachada a mais de 10 anos de prisão. Um movimento claramente político com o intuito de calar aqueles que se levantaram contra o poder, ou melhor, que tentaram exercer a alternância de poder por meio da via democrática. E é bastante interessante a gente falar de democracia, porque quando a gente fala dos arrobos autoritários, existe uma característica comum entre todos esses líderes que alcançaram o poder na América Latina, excetuado o ditador de Cuba. Quando a gente olha, todos eles, apesar da sua veia terrorista, como no caso da Colômbia, onde nós temos membros da Farc que montaram um partido político, induzidos inclusive por Luiz Inácio Lula da Silva, que disse em 2009 que era muito mais fácil chegarem ao poder por meio de um partido político do que por meio da tomada do poder, ou seja, as Farc, um grupo terrorista, armado, que tem ligação com o narcotráfico, incentivado por Luiz Inácio Lula da Silva, criaram um partido político para a partir de então disputar as eleições e, a exemplo do petista, chegarem ao poder. E qual é a característica dessa gente? Eles passam a adotar um discurso doce, um discurso mais próximo ao centro, porque eles sabem que a grande boiada da esquerda vai votar neles invariavelmente. Então eles acabam se afastando no período eleitoral do discurso autoritário, do discurso revolucionário que a esquerda tem pela essência. Um discurso de centro-esquerda, mais ameno, mais doce aos ouvidos do eleitor um pouco mais crítico, mas que tem aquele viés social que parece necessário, que parece correto, mas que esconde, na verdade, verdadeiros lobos em peles de cordeiro, que quando ascendem ao poder não fazem nada a não ser autoritários, censurar a imprensa, controlar a mídia, controlar as liberdades individuais da população, impor sobre toda a população a sua vontade e cada vez mais acabar com a liberdade, seja ela individual, seja ela econômica. E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, com o aumento de empresas estatais, com o fortalecimento dos sindicatos, com a taxação de rendas aqui no país, que eles chamam de redistribuição, mas que nada mais é do que o aumento de impostos para custear a alta classe política e o alto clero político dessa gente. No México, por exemplo, Andrés Obrador, que agora limita cada vez mais a liberdade de imprensa e a liberdade individual. E quando a gente fala de México, é interessante a gente analisar, porque há um histórico de centro-esquerda e de esquerda no poder, com uma ligação direta com o narcotráfico. Eu tenho certeza, você assistiu a série Narcos e você viu a proximidade que os cartéis do crime organizado, dentre eles inclusive o próprio Chapo Guzmán, que tinha ligação direta com a presidência do México, inclusive subornando o presidente do México para obter vantagens políticas, o que garante a eles a liberdade e a continuidade do sistema de narcotráfico. Ao outro turno, a população paga a conta por meio das próprias liberdades, além, é claro, da alta carga tributária que transforma o abismo entre México e os Estados Unidos. E não pense que no Brasil é diferente.
Quando a gente para analisar o histórico do Partido dos Trabalhadores e, inclusive, a inclinação antidemocrática dessa gente, fica evidente seu viés autoritário. É assim e aconteceu quando Lula declarou apoio e sugeriu que as Farc criassem um partido, como eu mencionei para vocês no começo do vídeo. Mas é pior, vai um pouquinho além, porque esse viés autoritário do Luiz Inácio Lula da Silva e de todo o seu bando, ou melhor, de sua quadrilha, ele passa, além do autoritarismo brasileiro, ao ponto de saquear o seu dinheiro para financiar outras ditaduras, como por exemplo no Nicarágua, que inclusive foi explorada pelo José Fux nesse artigo, como na Argentina, como no metrô que ele construiu em Caracas, na Venezuela, como obras, como o Porto de Mariel em Cuba. É o seu dinheiro que deixa de ser investido na sua cidade, deixa de ser investido em saúde, educação e segurança, para financiar os comparsas autoritários dessa gente, que além de limitar a sua liberdade, que além de limitar o que você pensa, a informação que você recebe, ainda bate a sua carteira para financiar outros tantos ditadores. Esse é o risco que nós temos em iminência no país, uma iminência parda, caso o Luiz Inácio Lula da Silva venha ganhar a eleição. E por fim, o artigo de Fux ainda derruba qualquer argumento econômico que eventualmente a esquerda venha querer utilizar para defender o seu viés ideológico. A Venezuela, por exemplo, teve uma queda de 87% do PIB, apesar das altas riquezas do petróleo, após Nicolás Maduro e Hugo Chávez assumirem o controle do país. E é isso que pode acontecer com o Brasil, apesar de sua grande amplitude de riquezas, caso a esquerda volte a governar o país. E você sabe que esse risco está na janela, esse risco está muito iminente. E nunca é demais lembrar da Argentina, um país próspero, que era praticamente a Europa na América Latina, que tinha grande prosperidade econômica e viu isso ruir a partir dos anos 40, quando o Perón assumiu o poder e instituiu o peronismo, um grande socialismo à moda argentina, que nada mais é do que um modelo autoritário, sem qualquer viés econômico, pautado no populismo e simplesmente em semear a miséria, uma única forma de igualdade econômica através da miséria, onde você acaba com a riqueza e transforma todo mundo em pobre. O grande sinônimo entre todos os países socialistas e que traduz o risco que a América Latina apresenta com o avanço socialista e com o avanço autoritário dessa gente que não tem o menor pudor em se perpetuar no poder através de aparelhamento do judiciário, aparelhamento da imprensa, aparelhamento de toda a mídia, dos meios de comunicação, dos mecanismos de internet e inclusive com a compra de parlamentares para ferir a separação do poder, como Luiz Inácio Lula da Silva fez no Brasil através do Mensalão. É isso que nós temos que combater e é isso que nós temos que lembrar nessas eleições. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo!